Nós vamos continuar a falar de notícias, mas nos jornais, aqui nos principais jornais de São Paulo, com o doutor Eduardo Leite. Tudo bem? Bom dia. Tudo ótimo, joia? Tudo tranquilo. E você? Tranquilíssima. Vamos lá para as leituras dos jornais? Então começamos aqui com o estado de São Paulo. PMs poderão aplicar multa por barulho e fiscalizar táxis. O que acontece aí com a nova gestão, né? Do novo prefeito Fernando Haddad? O que ele fez? Ele, na verdade, está ampliando a operação, a famosa operação delegada. Acordo entre PM e prefeitura deve permitir a policial multar por barulho. Segundo o comandante-geral, agentes da operação delegada também poderão trabalhar na fiscalização de bares e na apreensão de táxi. Você sabe que foi implantado na gestão anterior uma operação delegada. O que é operação delegada? Na verdade, a Secretaria de Segurança Pública, ou seja, a Prefeitura de São Paulo se utiliza dos serviços da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então eles pegaram lá, eles fizeram um acordo e ampliaram, ou seja, o PM, ele trabalha para a Prefeitura, fazendo também o trabalho que a própria Guarda Metropolitana faz, né? No sentido de debelar a questão de comércio ilegal, a questão de ambulantes, e agora, com esse novo acordo, se amplia a operação delegada, né? Utilizando os PMs para poder fazer essa fiscalização de bares e apreensão de táxis também irregulares, porque nós sabemos que tem bastante, né? E a questão do barulho também. Então hoje, a partir de agora, né, depois que for fechado esse convênio, então os policiais militares poderão também ampliar a sua atuação na Prefeitura de São Paulo, né? Ou seja, na capital de São Paulo, dando suporte inclusive para a Guarda Metropolitana, mas não pode esquecer da Guarda Metropolitana, que ela tem uma atividade importante, né? E aí nós temos também, ainda no estado de São Paulo, temos aquele caso Bruno, sai atestado de óbito da Elisa. O que aconteceu? Na verdade, com esse julgamento que ocorreu no final do ano passado, o crime que aconteceu lá em 2010, nós sabemos que o corpo nunca apareceu. A juíza lá de Contagem, do Fórum de Contagem, a doutora Marixa Fabiane Lopes Rodrigues, ela declarou a Elisa morta, portanto, mandou expedir a certidão de óbito. E essa certidão de óbito, ela é importante. Por quê? Porque é a questão até da busca da pensão alimentícia, que o Bruno, obviamente, vai ter que pagar, né? E também garantir aí todos os direitos da separação civil, porque haja vista que tinha uma relação com o Bruno, né? E também foi decretado, na verdade, a quebra de um sigilo do Bruno, para poder verificar aí a questão até o julgamento, saber se ele tem mais envolvimento ou não, qual é a profundidade do envolvimento dele nesse crime. A certeza da causa da morte ainda está Não, a certeza já foi declarada com a certidão de óbito. Sim, isso, na verdade, agora acaba com essa questão de que ela poderia estar em outro lugar. Isso foi feito com base não só no resultado do julgamento, mas sobretudo na declaração do próprio Macarrão, que confessou ter deixado lá ficavam conjecturando Elisa. Que tinham esquartejado, que tinham matado de várias formas. Exatamente. Folha de São Paulo. Caixa corta a taxa de juros para imóveis acima de R$500 mil. Banco estatal quer disputar com outras instituições privadas clientes de média e alta rendas. E aí o que acontece? Nós temos os outros bancos, né? A Caixa nós sabemos que é o banco do governo, e agora ela entra aí, inclusive, para poder fazer o financiamento, né? Que hoje é uma boa parcela, 32%, 0,5% do volume de crédito prestado para financiar casas, né? Que a instituição vem fazendo. Então ela vai ampliar. E com isso o que acontece? Ela reduziu os juros. Hoje, imóveis acima de R$500 mil, então poderão ser financiados pela Caixa Econômica com juros mais atrativos, né? De 8,7 a 9,9 passou para 8,3 a 9,4. Ou seja, entra aí na briga com outros bancos, Banco do Brasil, Bradesco, HSBC, Itaú e Santander também, que faz
aí. Só uma simulação aqui para que as pessoas que têm o interesse de comprar um imóvel acima de 500 mil, um imóvel de 500 mil com valor financiamento de 450, financiado em 30 anos, a prestação vai de 4.578 para 4.439, com uma economia aí de 25 mil reais. Nunca se liberou tantos créditos na história do Brasil. Né? Você tem aí o aquecimento, né? Nós tivemos um aquecimento, um boom, né? Da questão do mercado imobiliário e, consequentemente, você tem que ter estrutura, ou seja, você tem que proporcionar esse dinheiro no mercado para poder satisfazer a intenção, o sonho das pessoas, né? Claro. Aí nós temos aqui, ó, Justiça manda exumar corpo de Marcos Matsunaga. O ano passado nós tivemos essa questão também do Marcos Matsunaga, que está ainda em primeira fase, ou seja, ainda não tem, foi levantada uma questão importante que, segundo a perícia que foi realizada, ela teria esquartejado o Marcos Matsunaga ainda em vida. A defesa levantou essa questão e agora a exumação é justamente para esclarecer se ele morreu com o esquartejamento ou morreu em função do disparo. A notícia disse que vão exumar ou já foi? Não, a justiça já manda exumar, ou seja, determinou a exumação do Marcos Matsunaga, né? Aí, com o resultado da perícia, nós vamos saber o que na verdade aconteceu. Diário de São Paulo. Então nós temos aqui: crueldade sem limites, engenheiro leva 2 tiros e morre nos braços da mãe. Isso é um crime que aconteceu inclusive em Guarulhos. E o outro, amarrado em assalto, aposentado não resiste. E aí nós temos uma matéria bastante, que ela tenha um impacto, e aí diz o seguinte: não basta ser bandido, tem de ser cruel. Um homem de 79 anos morre depois de ser amarrado por ladrões. Um engenheiro de 26 anos leva um tiro no rosto e outro nas costas, quando já estava amparado pela mãe. Mais 2 famílias dilaceradas. Mais 2 crimes, sinalizando que na cabeça dos criminosos a vida da vítima não vale cada vez menos, né? Então é uma notícia bastante impactante, onde 2 pessoas acabaram sendo mortas. E aqui, inclusive, até o caso lá do rapaz que foi morto em Guarulhos, a Guarda Civil Metropolitana de Guarulhos fez o socorro, ou seja, descumpriu aquela determinação da questão do socorro da vítima, né? Porque a questão do SAMU aí, o SAMU acabou demorando 20 minutos para chegar e o Guarda Civil obviamente fez o socorro. Então mas nós isso temos já aí, era de se esperar. É lógico, espera até um determinado momento. Não chegou, eles já fazem o resgate, né? Agora, São Paulo, nós temos aí, ontem também essa matéria acabou saindo na internet: manicure tem morte cerebral após lipoaspiração. Essa jovem de 24 anos tem morte cerebral após lipoaspiração. O que acontece? Mais este caso que ocorreu no interior de São Paulo, né? E hoje o médico, inclusive, já foi ouvido e diz que não houve erro, né? Médico. Ela ontem foi dada como morte cerebral e já só está aguardando o posicionamento da família. O interessante o interessante é que a família, na verdade, ainda não autorizou desligar os equipamentos e ela continua ainda batendo batimento cardíaco mais com os equipamentos e, consequentemente, está aguardando, e a família ainda acredita que haja aí uma reversão do quadro dela. E temos ainda, você lembra que teve 2 mortes em clínicas da Zona Sul, né? Da modelo Pamela Baris Nascimento, de 27 anos, que foi em outubro de 2012, e a motorista de caminhão Maria Irlene Soares da Silva, 43 anos, e ambas, uma foi uma perfuração no fígado e a outra perfuração do abdômen. Ou seja, nós temos que rever essa questão de lipoaspiração. Os exames já são pedidos normalmente, pelo que consta aí, parece ser, não é uma afirmação, parece ser realmente um erro médico. Tudo indica que sim, né? O exame de necrópsia é que, na verdade, determina qual é a causa da morte, né? Falta de segurança tira presentes de crianças pobres.
Olha, essa matéria é até interessante e entristecedora, porque criança fica sem presente de Natal por falta de segurança. O que ocorreu aqui? Você sabe que o Correio faz aquela campanha Papai Noel dos Correios, né? Que as crianças mandam cartinha para poder receber presentes e eles mandam depois entregar esses presentes. Dos 4.500 presentes recebidos pelo Correio, 3.500 conseguiram ser entregues, mas 1.000 ainda continuam nos Correios por falta de segurança, principalmente na Zona Sul, nas regiões mais periféricas, e que a segurança, há necessidade de fazer entrega com segurança armada, para você ter uma ideia. Nossa. Ou seja, as crianças, tem muita criança aqui ainda que não recebeu os seus presentes de Natal. Até um garoto aqui está triste por não ter recebido a sua cesta de Natal. O irmão recebeu e dividiu com ele, mas ele está esperando a cestinha aí, a cesta de doces até hoje. Tadinho, que isso é o que tinha agora em São Paulo. O metro. Metro, vamos lá. No metro nós temos aqui, restrição à circulação de motos será ampliada. Trânsito, prefeito Fernando Haddad diz que CET já tem estudo que mostra quais vias serão atingidas. Faixa expressa da Marginal Pinheiros, Avenida dos Bandeirantes devem ser incluídas nas novas regras. Também está prevista a ampliação do número de faixas exclusivas. Esse aqui é uma matéria que ainda continua aquela questão da discussão. O excesso de acidentes e mortes no trânsito de motoqueiros. Você sabe que hoje nós temos uma frota bastante intensa em São Paulo e por conta disso algumas medidas deverão ser tomadas. Só para você ter uma ideia, nós tivemos 282, foi o número de mortos em acidentes de trânsito na capital no ano passado, em 2012, segundo o CET. Então aí está, hoje na Marginal, você sabe que na Marginal Tietê não se pode mais trafegar motos e aí está se ampliando para outras regiões, Avenida dos Bandeirantes e Marginal Pinheiros, porque a Marginal Tietê, ela está restrita desde 2010, né? Então nós temos aí o metro e também uma outra matéria. Qual que é a outra? Aqui, ó. Bastante polêmica também. Previdência pagará 451 milhões a presos. Eu vi isso. Você viu? Vi. Então o que acontece? Eles fazem até uma comparação aí em relação do dinheiro, do investimento, do dinheiro que vai ser gasto, esses 451 milhões, que representa uma boa parte, diz que 61%, né, que representa dos gastos feitos para prevenção de crimes. E aí diz o seguinte, que os beneficiários são as famílias de presos, que vai de R$678 a R$4.100. As famílias vão poder pedir esse auxílio, na verdade, reclusão, que já é pago há bastante tempo. Né? É para cada filho de preso? Como que funciona? Não, na verdade você tem, de acordo com o último trabalho, né? Se ele teve carteira, se ele tinha carteira assinada na época da prisão, ele vai ter direito a esse auxílio que é pago pela Previdência Social. Então, se ele não tivesse feito nenhum tipo de trabalho e fosse preso, não existe? Pede, aí vai depender do deferimento, ou seja, da aceitação, da argumentação que for feita aí para a Previdência Social. Só para você ter uma ideia, são 37 milhões e 600 ao mês, né? Que vai dar aí nos 12 meses 451 milhões. O objetivo é garantir a sobrevivência do núcleo familiar diante da ausência temporária do provedor, justifica o governo. Então essa é a matéria aí do metro. E aí nós temos um destaque, para finalizar, governo usou 24% da verba de segurança em 2012. Levantamento de contas abertas revela que o governo federal investiu apenas 738 milhões dos 3 bilhões e 100 previstos para a área no orçamento da União. Metade do valor não foi empenhado. Essa matéria aqui, ela até chama atenção porque o ano passado nós tivemos muitos problemas de segurança. E o governo federal, ao invés de utilizar os 3 bilhões para poder sanear o problema da segurança, inclusive em São Paulo, mas isso é para o Brasil inteiro, só utilizou aí 738 milhões. O que é muito aquém, né? Ou seja, só utilizou menos de um quarto, ou seja, 23,8. E aí esse levantamento foi feito por uma ONG
E a ONG aí, Contas Abertas, denuncia essa questão de que o governo federal tem que utilizar aquilo que for orçado, né? Ou seja, se for orçar 3 bilhões para segurança, tem que utilizar os 3 bilhões, porque você sabe que é moeda marcada, ou seja, carimbada, que nós chamamos. Sim. Não utilizou em 2012, não pode utilizar no ano seguinte, né? Ou seja, e para você ter uma ideia, nós tivemos 50 mil homicídios no país em 2010. Ou seja, com tanto dinheiro aí para poder ser utilizado para combater e fazer a prevenção do crime, não se faz, né? E aí nós temos a última matéria aqui: a apuração do carnaval terá o dobro de vigias. Você lembra que o ano passado nós tivemos aquela confusão na apuração, onde um rapaz de uma torcida invade lá o pessoal que estava fazendo a apuração e rasga as cédulas, né? Então esse ano aqui a prefeitura restringe a permanência na área e somente 10 integrantes de cada escola dos grupos especial vai ter acesso ao local, e aumentou a quantidade de segurança de 50 utilizados no ano passado. Vão passar para 100. Já era de se esperar também, para não estragar o carnaval, a contagem ali, a apuração dos votos. E até uma questão de segurança, porque o ano passado se lembra que atearam fogo nos carros alegóricos que estavam ali próximo. Então, para evitar esse problema, então aumentou o número de efetivo de 50 para 100 seguranças. Quer dizer, a apuração das notas, que eu falei, apuração dos votos. Exato, a apuração das notas e também a questão da segurança dos carros alegóricos, né? Para não acontecer tudo aquilo. É isso. Hoje são essas as matérias. Obrigada, doutor Eduardo Leite. Obrigado. Amanhã tem mais, muito mais. Muitas informações. Obrigada. Até amanhã. Obrigado.